Se você gosta de fazer pão caseiro, essa receita é para você anotar no caderninho para não esquecer nunca mais. Esse pão fica super fofinho e é muito fácil de fazer. Então vamos à receita? Na minha tigela eu adiciono 4 colheres de sopa de açúcar, 10 gramas de fermento biológico seco, um ovo, de preferência em temperatura ambiente, 3 colheres de sopa de óleo, 240 ml de leite morno. Misturo esses ingredientes para dissolver um pouquinho o fermento e o açúcar. Eu reservei aqui 450 gramas de farinha de trigo, mas pode ser que eu não vá precisar de utilizar toda essa farinha. Eu vou colocar aqui meia xícara por vez. Coloco meia xícara, misturo até desaparecer toda a farinha e eu vou repetir esse processo até no momento da sova. Troquei a minha espátula pelo fouet porque o fouet é bem mais rápido, ele mistura melhor a farinha. E agora que a massa já está um pouquinho mais pesada, eu termino de misturar a farinha com as mãos mesmo. A minha massa ela já soltou aqui das minhas mãos e do fundo da tigela. Não foi preciso colocar toda a farinha. Depois eu vou estar pesando aqui esse restinho para saber quanto exatamente de farinha eu precisei. Agora então nós vamos começar a sova dessa massa. E para sovar bem a sua massa, você pode fazer esse movimento de rasgar a massa. Eu vou ficar aqui mais ou menos uns 10 minutos então sovando aqui a massa e já volto com vocês. Eu sovei com apenas uma luva para vocês verem que ela fica grudando um pouquinho nas mãos. Ela fica um pouquinho pegajosa, mas é assim mesmo, tá? Não acrescenta mais trigo, porque senão o pão não fica tão fofinho. E depois de 10 minutos, massa sovada, fica uma massa bem macia e lisinha. Eu pesei o restante da farinha e aqui tem 50 gramas, então nós utilizamos um total de 400 gramas de farinha. Vou pegar aqui a minha tigela. Vou colocar aqui um pouquinho de farinha para não grudar a massa. E agora é aguardar o tempo necessário para essa massa dobrar de volume. Se apertar a massa, gente, ela gruda, olha só. Então ela fica um pouquinho grudenta. Vou tampar aqui e vou colocar a massa para crescer dentro do forno com ele desligado, por mais ou menos aí 1 hora. Massa crescida e agora nós precisamos de retirar o ar dessa massa. Eu estou dividindo a massa e pesando para os pães ficarem com o mesmo tamanho. Eu estou fazendo bolinhas de 60 gramas cada. E para modelar as bolinhas é só você vir puxando a massa aqui para baixo. Vai juntando a massa aqui para baixo e esticando. E depois para fazer um acabamento, você junta aqui, faz uma trouxinha, vai apertando e girando para ficar um acabamento bem bonitinho. Vou terminar de dividir toda a massa e já volto com vocês. E agora nós vamos modelar os pães. Eu vou estar utilizando um rolo para estar abrindo essa massa. Nas padarias, normalmente, eles passam essa massa por um cilindro. Como nós não temos esse cilindro na nossa casa, você pode utilizar o rolo que vai fazer o mesmo efeito e o pão vai ficar super fofinho. Se precisar, coloca um pouquinho de farinha para a massa não grudar e agora é só abrir bem fininho. Procura deixar a massa no formato de um retângulo. Agora é só vir enrolando o pão bem apertadinho. Prende a ponta para o pão não abrir. E por último, você rola ele um pouquinho na mesa para acertar. Vou modelar todos os pães e já volto com vocês. Tudo pronto por aqui, renderam 12 pães. Eu untei a minha forma com manteiga e polvilhei farinha de trigo. Agora então nós vamos deixar os pães crescerem novamente.
E depois de 30 minutos, os pães já cresceram, eles crescem bem rapidinho. E agora então eu vou estar passando aqui por cima uma gema. Agora eu vou assar em forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos 30 minutos. E se você é novo por aqui e quer continuar aprendendo receitas práticas para o seu dia a dia, é só você se inscrever no canal e não se esqueça de ativar o seu sininho para ser notificado todas as vezes que eu postar um vídeo novo. E agora nós vamos conferir bem de pertinho o resultado desse pão. Ele fica bem macio, gente, chega a desfiar de tão fofinho que fica. Ele também fica delicioso para você fazer lanche. Gostando da receita e querendo me ajudar, você pode deixar o seu like e também compartilhar essa receita com aqueles amigos que também amam um pão caseiro para o lanche. Bom, pessoal, e eu já vou ficando por aqui e não se esqueçam que nós temos um encontro marcado no nosso próximo vídeo.